Boa tarde, gente. Estamos aqui em mais uma edição do Diálogos em Macacu, hoje com uma ilustríssima presença da poetisa, escritora, agitadora cultural Maria Villani. Maria Villani é formada em filosofia, pós-graduada nos cursos de filosofia clínica, língua, literatura e semiótica e psicopedagogia clínica institucional. Maria Villani nasceu no Ceará em 1950, mora em São Paulo, Grajaú, há mais de 40 anos. Começou a carreira de escritora aos 41 anos, quando publicou seu primeiro livro, 5 Contos Sem Desconto e de Quebra 2 Poemas, em 1991. Hoje tem uma obra literária composta por 6 livros e participou de 8 coletâneas. Eu, inclusive, sou suspeitíssimo para falar desses livros, porque eu sou fã em demasia dessa poetisa e escritora maravilhosa. É idealizadora de alguns projetos culturais na região, como Escutando e Orientando, MOCAP, que é o Movimento pela Cidadania Artística da Periferia, Fórum de Cultura do Grajaú, Rodas de Construção do Conhecimento, Ateliê de Escrita e o selo editorial Capsianos, Capsarte, que é o Centro de Arte e Promoção Social, este com atividades culturais há mais de 30 anos. Hoje, Maria Villani se dedica à literatura e à curadoria do Capsarte. Para começar aqui, Maria Villani, é uma honra tê-la aqui conosco, de grande alegria. Você é um ser de luz que emana arte e nos encanta com tudo que você produz artisticamente. É uma pessoa realmente luminosa e é uma honra tê-la aqui conosco para falar de um tema que é tão inerente a você, que é a arte na periferia. Ô, Lucas, a honra é toda minha, viu? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar dividindo essa telinha aí com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha amiga, em nome de todos da Fundação Macatu. Para início de conversa, para começar do começo, você nasceu no Ceará, né, minha amiga, e seu pai foi muito importante, né, e começou a te ensinar a escrever, e depois você teve um processo inusitado, que é autodidata, e aprendeu a ler sozinha. Eu gostaria que você contasse tanto desse processo, dessa aprendizagem assim, por si própria, e tanto da importância do seu pai, né, te impulsionando para isso, para esse processo tão importante. Ô, Lucas, meu pai realmente foi um incentivo na minha vida inteira, uma referência em todas as dimensões da minha existência. Eu sou filha de pais separados, e eu e meu irmãozinho ficamos com meu pai. Então, meu pai trabalhava o dia inteiro, tinha uma pessoa que cuidava de nós, mas quando ele chegava, dificilmente ele esquecia de pegar cada filho e sentar cada filho numa perna, e ali ficar lendo numa cadeira de balanço e lendo contos de fadas para nós. E ali era uma coisa mágica, inclusive eu achava que ele era mágico, porque eu abria o livro e não conseguia ver o que ele via, né? Ele me contava histórias. Então, eu queria aprender a ler. E assim, outra coisa que ele fazia, principalmente nos finais de semana, depois que ele fazia o artesanato dele, né? Porque ele fazia artesanato em couro, né? Ele trabalhava fora, mas ele à noite se dedicava aos filhos. No final de semana ele ia para a missa, ia fazer artesanato e ele dava uma atenção muito especial para nós. Minha amiga, era artesão também? Ele era artesão. Fazia cada coisa linda. Mas aí esse meu maravilhoso pai nos deixou quando eu tinha 8 anos de idade. E eu fiquei sentindo falta. Fiquei sentindo falta disso. E outra coisa que ele fazia, depois do artesanato, ele parava, ele ensinava o catecismo para nós, porque ele era muito católico, devoto de todas as Nossas Senhoras, né? E ele ensinava a gente a escrever o nome, mas naquela época se ensinava a escrever o nome segurando na mão da criança
mas a criança não tinha noção do que estava fazendo. Sabia que era o nome dela, mas não conhecia as letras, não sabia juntar as sílabas, era o desenho do nome. Então, eu fiquei com isso, depois que ele se foi. Com a lembrança da vozinha dele contando os contos de fadas e da mãozinha dele, né? Então, a partir daí, eu passei um tempo, né, sem fazer nada, mas naquela época a gente tinha muito acesso a retalhos de jornais. Como? Eu nunca me lembro de ter visto um jornal inteiro, Lucas. A gente ia para a bodega, porque no Ceará as mercearias pequenas eram chamadas de bodegas. Então, a gente ia comprar o sabão, que era em barra, né? Interessante que hoje as barras são pequenininhas, né? Naquela época as barras eram as grandes, eram cortadas em 3 pedaços e se media com a faca. Tinha o tamanho da faca, assim, para medir. E era embrulhado, de acordo com a mercadoria, num papel próprio, mas sempre se envolvia um jornal. Uhum. E foram esses retalhos de jornal a minha cartilha. Foi aí que eu aprendi como. Pegava o meu nome, as letras do meu nome, juntava com algumas letras dos retalhos de jornal, e aí eu aprendi a ler. Escrever foi um processo mais difícil, né? Mas eu aprendi a ler e a escrever sozinha. Não sei explicar como, não sei, mas eu... E outra coisa, eu comecei a ler lendo poesias, mas só retalhos de poesia, pedacinhos, porque os papéis eram cortados. Uhum. Aparecia, acho que aquele cantinho do poeta, que sempre existiu, né? E o primeiro poema que eu li inteirinho foi um poema chamado Barquinho de Papel, de um autor aqui de Campinas, Guilherme de Almeida, se não me engano. Foi o primeiro poema que eu li inteiro. Aí, ali eu fiquei fascinada. E ali eu disse para mim mesma que seria poeta. E aí o meu irmãozinho tirou o sarro de mim. Porque imagina, ser poeta era uma coisa muito grande, muito distante. Imagina se você vai ser poeta. E isso ainda no Ceará, né? Isso era, eu tinha o quê? 10 anos por aí. Olha, 10, 11 anos. E sua vinda, né, para São Paulo se deu com quantos anos, minha amiga? E foi para que bairro, assim, especificamente? Primeiro? Eu vim para cá, eu tinha 23 anos, e nós viemos para Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo, bem longe daqui. Né? E ao lado de Itaquera, lá a terra lá que abriga os corintianos. Os corintianos, isso. E aí, meu amigo, você tem uma identificação com um bairro, né, do extremo sul de São Paulo, muito forte, que te acolheu. Sim. E você também, através dele, acolhe muitas pessoas, que é o Grajaú. Isso. E como foi a saída para lá, minha amiga? E como se deu esse encontro com a arte no bairro do Grajaú? Então, a vinda para o Grajaú faz parte de Santo Amaro. Santo Amaro é um polo industrial. Né? E meu marido tinha como profissão, né, a metalurgia, ele era metalúrgico. E o salário lá em Arthur Alvim, ele trabalhava em fábrica de vidro, ganhava muito pouco. E aí a gente veio para o lado de cá por conta da profissão dele, que ele ia exercer a profissão dele, ia ganhar mais e a gente teria uma qualidade de vida melhor. Por isso que nós viemos parar no Grajaú. Foi dessa forma. E como foi seu encontro com a arte no Grajaú? Como isso foi estimulado? Aí foi um encanto, foi uma beleza, porque eu toda a vida gostei de arte, toda a vida gostei de artesanato, porque talvez por causa da influência do meu pai, que fazia artesanato, né? Achava aquilo muito bonito que ele fazia. E eu sempre fui apaixonada por artesanato, por arte mas não conhecia muita coisa, não. É assim, quando eu comprei essa casa aqui no Grajaú, porque eu morei um tempo porque Grajaú é um distrito. Uhum. E aqui tem muitos bairros. Para você ter uma ideia, eu anotei aqui, eu assisti um documentário com alguns coletivos, e o Mauro Neri,
que é um dos maiores grafiteiros de São Paulo, ele deu uma entrevista e eu fiquei assim, né, pensando, ele falou para nós que Grajaú tem 84 bairros, 126 favelas e 500 mil habitantes, que eu desconfio que tem mais. Sim. Né? Porque o que tem de puxadinho, eu tiro por mim, que vim morar aqui, tem um monte de puxadinho no meu terreninho, né? Que os filhos vão crescendo, casando, faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, a população aumenta. Então, quando eu comprei essa casa aqui, que não é essa casa aqui, era uma edícula que ainda existe nos fundos da casa, e depois a gente resolveu construir uma casa, que era o sonho de todo mundo que mora na periferia, é ter uma casa, um portão de entrada, está na frente, né? A gente quer estar na frente. E aí a Casa do Fundo foi ficando. E é comum na periferia uma pessoa comprar uma casinha nos fundos, construir uma casa na frente e alugar dos fundos. Mas eu não pensei nessa possibilidade, até porque eu queria muita liberdade, né? Com meus filhos, eu tinha, então, nessa época, eu tinha 2 filhos, que era o Cleite e o Kleber, e a Cleane, que era bebê, né? Minha filha. E eu não queria, né? Mas eu comecei a fazer amizade com as vizinhas e eu percebi que, assim, eu não podia trabalhar fora porque eu não tinha com quem deixar meus filhos. Não existiam creches suficiente. E depois eu percebi que outras mães tinham a mesma dificuldade. E foi aí que eu cedi essa Casa dos Fundos para as mães deixarem as crianças e eu cuidava dessas crianças enquanto elas trabalhavam. Mas aí, o que eu observei? Eu não queria que essas crianças só ficassem, eu queria que essas crianças tivessem lazer, tivessem festinhas. E aí eu convidei a Wanda Terra, uma grande poeta, uma grande pedagoga, que é a Gilvanda Elisa Pereira, um ser humano iluminado, e que ilumina por onde passa. E ela tinha, na época, o ensino médio, tinha terminado o ensino médio, era filha de uma costureira, a dona Elisa, muito conhecida no bairro, mas só que essa menina era uma alfabetizadora nata. Aí eu a convidei para alfabetizar as crianças. Na sua casa? Na minha casa, nessa Casa dos Fundos. Aí eu arrumei, reformei, ficou uma espécie de mini creche. E a gente fazia muita festa com essas crianças. E nessas festas, a gente fazia formatura das crianças. Que maravilha. Né? E as crianças, quando iam para o primeiro ano, elas iam alfabetizadas. Quando elas iam para a prefeitura, né? Para a escola da prefeitura. E aí, o que aconteceu? O que acontecia nas festinhas? As mães mandavam bolo, doce, esses quitutes, nas vasilhinhas, nos pratinhos, e elas cobriam com os panos de prato. E elas cobriam com os panos de prato mais bonito. E eu comecei a observar os desenhos, as aplicações, as barrinhas de crochê, tricô, e me apaixonei. E aí fui chamando essas mães para se reunirem, para ensinar umas às outras. E ali nós criamos uma oficina comunitária de artesanato. E agora, o que a gente faz para vender? Aí começamos a fazer feiras, pequenas feiras, né? E circulando com essas mercadorias, nós conhecemos artistas, né, de outras vertentes. E aí a gente, nessa coisa de fazer feira, a gente chegou à conclusão que o Grajaú precisava era de um centro de arte. Né? E coincidiu, Marcos, Lucas, que foi a mesma... Eu acho que eu devo estar apaixonada por algum Marcos, né? Porque eu troquei o seu nome. E assim, porque eu estava conversando com o Marcos Manuel, que acho que você conhece. Então, o que aconteceu? Coincidiu a época da criação do CAPES Artes, a época que eu fui estudar, fazer o colegial. Já foi feito em São Paulo. Eu fui fazer o colegial. E, Lucas, eu não tinha frequentado a escola nem no primário, nem no ginásio. O ginásio eu fiz
por eliminação de matéria. Eu fiz aquele artigo Madureza Ginasial, artigo 91, lá nos anos 70, e eu tinha esse certificado. Quando eu fui matricular o meu filho número 2, que é o Kleber, eu me matriculei junta, tanto que eu fiz os 3 anos na mesma sala com ele, e o Cleito noutra sala. Olha, o Kleber e o Cleito... Isso, no mesmo colégio. Aí, o que aconteceu? E eu, nesse movimento, né? Aí eu, conhecendo os professores e os alunos, eu abria essa casa de fundos de segunda a sexta com as crianças, sábado com os artesãos, e domingo os alunos vinham fazer trabalhos escolares nessa casa. E aí nós montamos uma biblioteca com doação dos professores, um conversando com o outro. Nós tínhamos uma biblioteca que o nome era Sábado e Domingo, que a gente só podia emprestar livro no sábado e no domingo, ainda não tinha tempo durante a semana. Então, quando a gente decidiu criar um centro de arte, eu convidei os meus professores para vir ajudar a fazer o estatuto, que eu não sabia, não tinha a mínima ideia, mas eu queria o estatuto. Por quê? Porque eu, na época, frequentei um pouco a Associação dos Escritores de Santo Amaro, e eu aprendi essas coisas, eu não sabia nada. Aí eu sabia que tinha que ter o estatuto, tinha que ter um CNPJ, tinha que ter isso, aquilo. Eu falei, eu quero fazer igualzinho a Associação dos Escritores. E aí convidei os professores e eles vieram, muito bonzinhos. Um desses professores é o professor Israel, que é presidente do CAPES hoje. Isso. E aí, na época, era máquina de escrever, e eu sou datilógrafa de profissão, né? Então, o estatuto tinha que ser em 3 vias para registrar. Eu datilografei em 3 vias o estatuto, em 3 vias a ata. E aí eu fui a primeira presidente, a Wanda, a primeira secretária, e foi uma coisa assim, um sonho, foi maravilhoso, foi coisa de paixão, a gente se apaixona assim pelo que faz, né? Eu sou apaixonada pelas pessoas, pelas coisas que eu faço, pelo que eu escrevo, eu sou muito apaixonada, muito, muito. Minha amiga, nós vamos parar um pouquinho aqui a transmissão para começar outra, que agora tem um tempo de duração aqui, e nós vamos iniciar a nossa sala. Tá? Sim, eu entendo. Tá bom? Tá. Maria Villani, retomando aqui nossa prosa no Diálogos em Macacu, você havia falado, né, não da experiência, né, mas da vivência que foi, né, estudar durante 3 anos, né, com seu filho Kleber, né? Kleber Cavalcante Gomes, né? Isso. Que é conhecido aí pelo público, né, como Criolo, né, grande compositor. E também na outra sala tinha o Cleiton, que é outro ser de luz esplendoroso, poeta também. Então, gostaria que falasse mais acerca disso e o que sucedeu. Então, a época da escola foi uma época assim, muito, muito mágica também, né? Porque foi assim, era o trabalho com as crianças, era o trabalho com a biblioteca, né? Com os estudantes, meus colegas, né? E com meus filhos, e é esse cuidado com a família também. E essa efervescência da criação do Capes Artes, esse movimento de artistas na minha casa, né? Então, foi uma coisa muito linda, assim, porque eu convidei os professores, meus professores, para me ajudarem a elaborar os estatutos, e eles vieram. E nós fizemos estatuto, fizemos ata de fundação, e depois eu fui em busca do CNPJ, e nasceu um centro de arte na minha casa, né? Foi muito mágico, assim, parecia que eu estava vivendo um sonho, porque tudo aquilo que estava acontecendo era uma coisa que eu não tinha imaginado, eu costumo dizer que o Capes Artes não foi planejado,
né? Ele foi uma coisa intuitiva, foi acontecendo, e, de repente, a gente tinha um centro de arte. E o nome sempre foi CAPS, minha amiga? Sempre CAPS, porque é Centro de Arte e Promoção Social. E, Lucas, isso é um problema muito bom. Sabe? Muito bom, problema bom. Porque nós somos muito, assim, confundidos com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Sim. Né? Certa vez veio um garoto na minha casa me procurar para atendimento do CAPS. Ele falou, vai no CAPS da dona Vilane. Né? Eu já tive... O primeiro café filosófico que nós fizemos, veio muita gente da área da saúde. Olha. Né? Mas é bom, eu digo que é um problema bom, porque o Centro de Arte e Promoção Social e o Centro de Atenção, o Centro de Apoio Psicossocial, essa confusão é benéfica, porque as pessoas, no início, nos procuravam achando que era o CAPS psicossocial. Aí a gente tinha a oportunidade de apresentar o CAPS Artes. Então, por isso que é um problema bom. Um problemaço bom. E a manifestação artística, né, a primeira foi o artesanato, né, através das artesãs. Isso. E depois vieram os poetas, né? Sim. Artistas de outras manifestações. Sim. E a partir daí, como vocês foram construindo esses projetos dentro do CAPS Arte? Olha, para a gente conseguir os poetas, eu pus uma faixa no meu portão escrito: precisa-se de poetas, né? E aí a gente montou um grupo com 28 poetas. 28 poetas? 28 poetas. E na época, Grajaú não tinha asfalto. Só tinha asfalto nas avenidas principais, né? E era um bairro dormitório, porque as pessoas trabalhavam fora, elas só dormiam. Né? E o final de semana, elas cuidavam dos seus afazeres. Mas eu não sei o que acontecia, o encanto que tinha as carreatas políticas em época de campanha. Aquilo era... O pessoal ia para a rua. E eu falei, meu Deus, a gente não vê o povo na rua e de repente... E aí eu propus ao grupo de poetas, que era o Núcleo de Poetas Mário de Andrade. Olha só. E eu propus, assim, uma carreata sem conotação política, partidária, né? E aí surgiu a carreata poética. Foi assim que surgiu. Foi assim, porque antes a gente tinha o que chamam de saraus hoje, a gente tinha na minha casa, eu chamava de recitais, onde os artistas se reuniam, declamavam poesia, traziam violão, sanfona, tamborim, o que dava para trazer, e a gente declamava poesia e eles tocavam, era isso que a gente tinha. E às vezes a gente chamava também de tarde lítero musical, manhã lítero musical, era chique. Era muito chique. E aí, a primeira carreata, a gente homenageou a poesia. Porque, na época, Lucas, a gente não encontrava livros de poesia. Ficava tudo guardado nas bibliotecas. E, na periferia, não tinha biblioteca. Né? Então, a gente resolveu fazer essa carreata poética em homenagem à poesia. O que nós fizemos? Alugamos um ônibus, conseguimos 2 automóveis, e aí, para aumentar a carreata, naquela época era DSV, o CEP, né? Nós chamamos um carro do DSV e um da Polícia Militar. Porque a gente tinha que mandar ofício para o DSV e para a Polícia Militar para poder fazer evento de rua. Porque a gente, com eles, ninguém mexia com a gente. Né? Então, nós saímos aqui de uma praça do Grajaú e fomos até Santo Amaro. Lembra que eu falei do polo industrial? Só que a gente deu uma parada no Autódromo de Interlagos, declamamos poesia, foi uma festa. Em Santo Amaro, no Largo 13, nos degraus da igreja, nós fizemos uma parada
e declamamos poesias, cantamos músicas e louvamos a poesia, era o louvor à poesia. Dali, a gente saiu em procissão poética. Então, é a pé a procissão, até a casa que hoje é uma casa de cultura, onde acontece o Samba da Vela do Chapinha, muito famoso. Sim. E eu tinha pedido para um artista plástico, amigo do grupo, que fizesse um andor para aquela procissão. E ele perguntou o que eu queria. Eu falei, eu quero uma mulher nua, da cintura para cima, lógico, sentada num livro aberto com os dizeres A Poesia Pede Socorro. E assim ele fez. Então, nós saímos pedindo socorro, atravessando as ruas de Santo Amaro. E o que é mais impressionante é que as pessoas que estavam na praça, conversando, parada, fumando, jogando aqueles jogos de que senta na mesa e tudo, quando nós olhamos para trás, estava todo mundo gritando A Poesia Pede Socorro com a gente. E aí lotamos essa casa, que não era Casa de Cultura na época, tinha um outro nome, e lotamos e fizemos a tão falada tarde lítero musical, que hoje o povo chama de sarau. Né? E aí teve teatro, música, dança. Eu sei que uma pessoa da casa, dessa casa me chamou e falou, olha, eu achava bom você ser professora, porque nem todo professor consegue manter o público assim, atencioso como você conseguiu, porque eu fui a pessoa que ficou no palco chamando as atrações, né? E eu não sei como é que chamava isso, mas apresentadora, não sei. E foi muito lindo, foi muito lindo. Essa foi a primeira carreata, hein? Em 1991. Em 1992, nós fizemos uma carreata contando a história da Semana de Arte Moderna. E em 22, olha aí, sim, 100 anos. 100 anos, por isso. Foi muito lindo. Então, foi o primeiro evento de rua, né? Mas aí a gente enfrentou muitos problemas, né? Muitos problemas. Assim, eu estava com muito medo do padre, porque tinha uma procissão e era uma mulher nua, sabe? Mas, assim, a gente enfrentou tudo. E o encontro de poetas anônimos, isso era antes ou foi depois? Foi concomitante. Foi em 92 que nasceu o Especial Poeta. Especial Poeta. Foi em 1992. Então, era assim. O que aconteceu? O nosso grupo de poetas mandava seus originais para as editoras e voltava. E aí a gente percebia que nem abriam, mas eles eram delicados, eles devolviam, né? Mas nenhuma observação, nenhum motivo, não estamos, no máximo era não estamos publicando no momento, né? Mas assim, eles não liam, não davam assim uma atenção. E aí uma pessoa do grupo perguntou, por que será que as editoras fazem isso? Aí eu falei, porque a gente não tem nome na praça. Um poeta, que era o nosso diretor de cultura, nós tínhamos um diretor de cultura, que você está pensando? Que era o Rodrigues do Nordeste, mais conhecido como Rodrigues 10, porque ele trabalhava numa rádio comunitária, ele tinha um programa às 10, e ficou conhecido como Rodrigues 10. Não, nós tínhamos um locutor que era diretor de cultura. E ele falou assim, é porque a gente não tem nome? Pois então agora todo mundo vai ter nome. E aí ele fez um batizado cultural e todo mundo arrumou um nome artístico. E aí o meu nome, eu fui batizada como Vitória Régia. É tanto que eu era muito conhecida como Vitória Régia, é tanto que eu tenho 2 livros escritos com o pseudônimo Vitória Régia, que é 5 contos sem desconto e de quebra 2 poemas, e O Reino de Roselândia, que é um conto de fadas, né? Então, foi assim. E isso foi em 91, né? Aí a gente criou, em 92, o Especial Poeta. Então, como a gente não tinha nome, a gente
ninguém conhecia a gente, aí nós criamos o especial poeta. O que que era? Pegava um de nós, todos anônimos, e levava para um centro cultural, onde oferecesse o espaço para nós, e a gente fazia um especial poeta, que era todos os demais poetas só cantavam e declamavam as letras daquele homenageado. E aquele homenageado tinha cenário assim, como uma espécie de trono, ele sentado, né? Assim. Ele não fazia nada, ele só recebia flores e aplausos e só. E aí a gente resgatou o especial poeta, eu acho que o ano passado, está acontecendo no CAPES hoje online, sempre no mês que tem o último sábado, que é o 5º sábado do mês. Acontece, e a responsável é a Alessandra Silveira. Opa! Um beijo, Alessandra. Alessandra é uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de conhecer aí também. Maravilhosa. CAPES tem cada pérola. Cada pérola. Eu tive a honra de conhecer esse projeto maravilhoso aí no Grajaú. E aí, minha amiga, dentre tantos, tem um café, que é o café filosófico, que eu não sei se ainda tem. Tem. Tem ainda? Tem. Está online. E eu gostaria que você contasse um pouco do café para nós. Então, o café filosófico, ele faz parte do núcleo, porque, assim, a estrutura do CAPES Artes é diretoria executiva, conselho fiscal e núcleos. E dentro de cada núcleo tem uma série de atividades, né? E o café filosófico faz parte do núcleo de educação do CAPES, que são rodas de construção de conhecimento, sob a inspiração de Paulo Freire, né? Então, o café filosófico nasceu assim. O César Mendes era o presidente do CAPES na época. E nós estudávamos, fazíamos filosofia clínica juntos. E já tínhamos feito, mas tinha continuado a amizade. E ele assumiu, ele veio para o CAPES, depois assumiu a presidência, e ele sempre me convidava para os cafés filosóficos, na Paulista, lá na Avenida Paulista, e em Pinheiros. E eu, César, eu leciono à noite, eu não posso. E aí, um dia, César veio aqui para o Grajaú, nós tivemos uma reunião na Associação de Mulheres, que é parceira do CAPES Artes. Nessa reunião, eu conversei com ele, por que a gente não criava um café filosófico aqui? E aí eu estava pensando em mim, né? Porque eu não... aos sábados. E nessa época, a Casa de Cultura de Interlagos tinha vindo para o Grajaú. Era a Casa de Cultura Palhaço Carequinha. E aí, da Casa da Mulher mesmo, nós fomos para a Casa de Cultura falar com a gestora para pedir o espaço para fazer um café filosófico. E aí deu tudo certo, a gente começou, o primeiro café filosófico foi no primeiro sábado de abril de 2009. Começamos ali a primeira roda de construção de conhecimentos. Foi uma coisa assim que a gente não esperava que chegasse onde nós chegamos, né, com café filosófico. Porque uma vez um jornalista nos procurou e perguntou, mas como é que a senhora vai fazer um café filosófico na periferia, né? E eu falei, é que o povo aqui também pensa, né? Pronto, né? E aí, a partir desse café filosófico, depois nasceu a roda de poesia, depois nasceu a roda de neuroeducação, aí depois foram nascendo rodas, agora a gente tem 12 rodas, é lindo o trabalho no núcleo de educação, a gente tem roda para tudo. E aí, minha amiga, outro, né, projeto esplendoroso que foi o MOCAP, Movimento pela Cidadania Artística da Periferia. Também eu gostaria muito que você falasse um pouco. Então, já o MOCAP nasceu por conta que, quando o César assumiu a presidência do CAPES Artes, as reuniões do CAPES Artes passaram a ser no espaço dele, lá no Parque Santo Antônio, que é do outro lado da ponte de
daqui da Capela do Socorro. Periferia também, um lugar muito bom. E César hoje tem uma editora e uma livraria, que é a editora e livraria Filoquizar, que tem um sarau Filoquizar, lindo trabalho. E eu estava vendo que o povo de lá estava puxando o CAPS para o Parque Santo Antônio. Eu falei, caramba, o que eu posso fazer? Não é meu. E aí eu peguei, chamei o Adriano Mendes, que é capsiano. Eu falei, Adriano, tem que criar um movimento. Aí eu criei o MOCAP, que é o Movimento pela Cidadania Artística da Periferia, para fazer alguma coisa no Grajaú, mas não tinha intenção de fazer estatuto, nada, um movimento, um coletivo. E por que MOCAP, Movimento pela Cidadania Artística da Periferia? Porque eu fui assistir um evento de viola e uma moça muito bonita fez uma apresentação lindíssima, mas na hora da entrevista ela teve dificuldade. E aí eu imaginei criar um movimento para orientar essas pessoas. É tanto que hoje o MOCAP tem o Capsianinhos com o Marcos Manuel. Eu estava conversando com ele há pouco e troquei o seu nome, que eu falei, acho que estou apaixonada por algum Marcos. O Marcos Manuel, ele é psicólogo e é formador musical, e ele dá aula para crianças e adolescentes no CAPES Artes, e esse projeto faz parte do MOCAP, que é essa coisa de orientar a pessoa naquilo que ela já tem, mas para burilar, né? A gente tem o ateliê de escrita, que faz parte do MOCAP, que é ateliê de escrita e criação literária, que é mais o especial poeta, é do MOCAP, e a constelação poética, sarau Constelação Poética, porque é um sarau que estuda mulheres, mas sempre uma mulher que já consta na história, uma mulher que está começando. A gente entrevista, alguém representa aquela que já está na história, que já não está mais entre nós, tem alguém para representar. É um sarau de mulheres, né, que estuda mulheres, mas o público é para quem chegar, né? Então, são são essas atividades que fazem parte do movimento pela cidadania artística da periferia. Esse é o MOCAP. Eu certa vez, eu compus uma canção dizendo que o Grajaú era cenário e celeiro de poetas. Hoje deveria ter trocado de artistas, né? De artista, geral, E aí, Lucas, o que aconteceu? Depois que a gente criou o Café Filosófico, automaticamente o CAPES voltou, quer dizer, ficou aqui, totalmente no Grajaú, né? Não é que voltou, ficou dividido, né? Aí a gente foi reformular o estatuto, o César falou, traz o MOCAP para o CAPES, aí virou um núcleo do CAPES Artes. E quanto ao papel transformador da arte, Maria Villani, o que você acha que contribui a arte na periferia como papel transformador? Eu acredito que a arte transforma em qualquer lugar do planeta, meu amigo, né? Agora, na periferia, ela se faz mais necessária em virtude das dificuldades que a gente tem de acesso, né? E essa falta de acesso é muito boa, porque, sabe aquele problema bom? É aquela coisa, você te dá um limão, você faz uma limonada. Quando o pessoal da periferia percebeu que precisa de arte, mas que a arte está dentro de cada um de nós, aí vem essa explosão de arte nas periferias. Então, é isso. Então, essa negação, essa falta de acesso, essa coisa da gente não ter o dinheiro da condução, a gente não ter o dinheiro para comprar um ingresso, a gente ficar 1, 2 horas numa fila para conseguir assistir a um ensaio. Eu me lembro que eu fiquei horas e horas numa fila para assistir um ensaio de ópera. Não era nem a apresentação da ópera, era um ensaio, o pessoal, os artistas ensaiando. Gente, então, muito povo, né? Pessoal, vamos fazer aqui de nós para nós. E aí até nasceu um coletivo aqui que se chama Nós por Nós. Lindo.
né? A menina disse que o nome do coletivo é em virtude de uma fala minha, que eu falei, gente, é nós por nós. Aí nasceu o coletivo, nós por nós, um coletivo lindo de empreendedoras, artistas, mulheres maravilhosas. Que maravilha, minha amiga. E nessa pandemia, como que o CAPS, né, conseguiu trabalhar e tocar seus projetos durante essa pandemia? Teve que ter alguma adequação, com certeza, mas quais foram? Sim, a gente teve que passar por sistema online, né? Uma coisa que a gente morria de medo, porque a gente nem permitia gravar nem filmar as rodas para não inibir as pessoas. E, de repente, a gente, né? O mundo mudou, a gente teve que se adequar, mas isso foi graças às pérolas, que são as pessoas que chamam de voluntários, que eu não chamo de voluntário, eu chamo de ideólogos, né? Que eu acredito que o voluntário ele serve a uma causa, mas o ideólogo é aquele que sonha, aquele que idealiza e aquele que vai para cima para que aquela coisa aconteça. Então, graças aos 40, agora são mais de 40 ideólogos no CAPS Artes, graças a essa gente maravilhosa, né? Então, a gente continua com a atividade todos os sábados. Tem sábado que a gente tem 2 atividades, a gente tem atividade na quarta, na sexta, às vezes domingo. Então, a gente tem muito trabalho, muito trabalho. Tem trabalho, às vezes a gente tem roda, que a gente tem a roda de infância, acontece sábado, 10 horas da manhã. A roda, aí, gente, é muito linda, a roda de psicologia, tem uma roda de psicologia que acontece também, eu não me lembro o dia, mas é 10 horas da manhã, aí 14 horas tem a roda das psicologias, e aí depois tem uma roda cantante, é muita coisa no mesmo dia, sabe, 10 da manhã, 2 da tarde, 4 da tarde, é muito lindo. Eu até vi agora uma participação sua numa feira literária, né, online. Eu não sei, eu acho que é do Grajaú, né? Parelheiros. Parelheiros? Parelheiros. Pessoal do Sarauê e outros coletivos que se reuniram e eles fazem essa flex, né? É uma feira literária e essa foi a 4ª edição e a homenageada foi Maria Villani. Eu nem sei se... Você conhece? E até, minha amiga, você falou em homenagem, você falou que 19 de setembro, né? Quer dizer, o aniversário do CAPS, se não me engano, é 19 de agosto, Isso. Mas será comemorado dia 19 de setembro. Então, seria uma honra também que você passasse para a gente como será essa comemoração. Então, todos os anos a gente faz a festa de aniversário do CAPS Artes. Agora, nessa pandemia, o ano passado ela foi online, esse ano vai ser online, né? E a gente escolheu 19 de setembro porque é o centenário de Paulo Freire. E nós vamos homenagear Paulo Freire, porque Paulo Freire é a nossa inspiração. Todo o nosso trabalho no CAPS Artes tem essa intuição freiriana, né? E assim, agora, como vai ser, a gente ainda está planejando. E, minha amiga, eu estou aqui na Casa da Arte Wellington Lira, né? Fazendo esse diálogos com você. E uma prosa que nós tivemos um pouquinho antes aqui de começar, aqui nos bastidores, foi como que, apesar de lindo tudo isso, os equipamentos culturais, como, né, a pandemia mostrou que está em nós a grande importância, está nos artistas, né? Que não adianta um teatro sem plateia, não adianta um palco sem artista. Não adianta, né? Eu acredito que a pandemia não veio para isso, mas ela terminou mostrando isso para nós, né? Que a importância o que é importante não é a coisa. As coisas não são importantes, né? Eu acredito que a importância está em nós, né? E o artista, ele é
o representante dessa humanidade, porque ele diz coisas que a humanidade não consegue dizer, que as pessoas não conseguem dizer, mas elas, por exemplo, quando você compõe um poema que outro lê, eu costumo dizer que existe dois tipos de poeta, o que escreve a poesia e o que lê a poesia. Porque ele introjeta, quem lê poesia sente a poesia. E isso é uma forma de compor junto com o criador aquele poema. Então, cada artista, na sua arte, ele tem coautores, ele não é sozinho. Porque se ele não atingir ninguém, não valeu a pena a sua criação. Então, é o feedback. No teatro, por exemplo, se os artistas estiverem no palco e não tiver plateia, não há um feedback. Né? E se o teatro estiver vazio, sem plateia e sem artistas, qual o sentido dessa coisa? Prédio, cadeira? Não existe. Né? A gente pensar, por mais lindo que seja os teatros municipais, eles não têm sentido de ser. Não, assim, por mais que bela que seja a arquitetura, que é uma arte, sim, né? Mas tem que ter alguém para apreciar. É o feedback. É o feedback. Entendeste? E aí, minha amiga, dentro desse universo de poesia que você permeia, acolhe e externa, tem o selo Capsianos. Sim. Também é um movimento, né, artístico maravilhoso. Sim. Da periferia, daí, que é do mundo todo. Sim. Agora, e também gostaria de que você falasse um pouquinho do selo. Como foi que isso se concretizou? Olha, o selo Capsiano, ele foi sonhado, idealizado por aquele núcleo de escritores e poetas Mário de Andrade lá em 1990, né? Mas a gente só pôde dar entrada nesse selo, no registro, em 2014, e só em 2016 que a gente pôde publicar o primeiro livro. Né? Então, assim, o selo Capsianos, a proposta é um selo escola, ou seja, para publicar a poesia, enfim, a literatura do ateliê de escrita e criação literária, que são pessoas de todas as idades, de todos os níveis de escolaridade, de todas as profissões, né? Nós temos um caso, Lucas, de uma moça que ela fazia faxina, ela era diarista, e ela escrevia cada coisa linda, mostrava para as patroas, e elas não acreditavam que era ela, porque as pessoas confundem poder intelectual com poder aquisitivo, tá? E aí essa moça chegou no ateliê de escrita contando essa história. E essa moça publicou em 2 coletâneas nossas. Então, houve essa realização, né? Então, é isso, o ateliê de escrita é isso. Tinha uma pessoa no ateliê de escrita que não tinha condições de publicar. E aí, por isso que é um selo escola. E qual é o nosso cuidado? Uma pessoa do grupo foi dar aulas particulares na casa dessa participante, por meio da própria criação dela, e ela também publicou em 2 coletâneas. E hoje escreve muito bem, está publicando, está compondo, né? Então, a gente não pergunta o grau de escolaridade, porque, independente do certificado, você está apto a aprender qualquer coisa. Essa aptidão é a melhor que nós devemos ter, né? A aptidão para aprender. Estamos aptos para aprender, minha amiga, eu acho que nós estamos preparados para muito mais coisas. Agora, se a gente se fecha realmente, fica complicado. Agora, minha amiga, curiosidade, você estava falando, ia falar de alguns coletivos daí, que gostaria de falar. Sim, anotei aqui alguns coletivos que a gente não pode esquecer, porque é um gás, sabe? Um coletivo ajuda o outro, até com seu incentivo, sabe? A gente aprende uns com os outros. E nas carreatas a gente se junta para fazer junto. Eita, né? Carreata junta a turma toda?
turma, a gente convida os coletivos para a carreata, para o aniversário do CAPES, a gente chama os coletivos. Sim. Né? A gente não faz nada sozinho no CAPES Artes. De jeito e maneira. Então, eu vou falar dos saraus que a gente tem aqui. Por aqui, nas Redondezas e no Grajaú, sarau das Imbuias, que quem é a pessoa que da batuta é o professor Edmilson. Sarau das Imbuias é muito interessante, que ele começa às 9 da noite e termina às 4 da manhã. Maravilhoso. E eu estive e eu fui. Eu fui. Isso é aqui nas mediações do Grajaú, sobrenome Liberdade. Gente, esses saraus são alguns, que não dá para citar todos. Sobrenome Liberdade é maravilhoso. Sarau do Grajaú, que quem tem a batuta é o Daniel Alexandrino e a Edilene. O sobrenome Liberdade, a batuta está com a Michele Santos. Sarau das Minas é um grupo de meninas aí que trabalham pelos direitos da mulher, gente jovem, bonita, né? Sarau da Filoquizar, parceira nossa, né? Que é do César, lá da editora Filoquizar, no Parque Santo Antônio. Sarau de Cordas, da Ecoativa, que fica depois da balsa, porque a gente tem que atravessar uma balsa para chegar lá. Maravilhoso. Sarau de Cordas é madrugada fora também, lindo. Cooperifa, né, que já é do outro lado da Ponte do Socorro, muito conhecido, né? Muito conhecido. O Clamarte, que é do Casulo, maravilhoso. Lá ele tem um trabalho com metais. Eu agora esqueci o nome que ele dá à arte dele, mas é lindo. Ele transforma peças de carro em arte, em esculturas. É lindo demais. É o Sarau das Águas aqui na Cidade Dutra, que eu sou madrinha desse sarau. A Quinta em Movimento, que acontece hoje, quinta, né? Que está sempre aí homenageando Carolina Maria de Jesus. É quem tem o Sarau da Praça. Opa, calma, maravilhoso. Calma aí, minha amiga. Opa. O Sarau, o Quinto em Movimento, ele sempre homenageia Carolina Maria de Jesus. Sei. Né? Ele chama as pessoas que frequentam o Quinta em Movimento, são os agora não vou saber falar, carolineadores, mais ou menos isso. O Sarau da Praça, Sarau do Binho, o Binho e a Suzy, eles são os responsáveis por esse sarau e por uma feira que se chama Felizes, que é uma feira de escritores, é uma feira de arte, que eu já participei algumas vezes. E o Binho e a Suzy, eles são padrinhos do Abscesso, são meus compadres. Abscesso é o meu mais recente livro. O Sarauê, de Parelheiros, que organizou com outros coletivos essa feira literária na qual eu fui homenageada. Tem o Sarau das Bibliotecas, tem muita coisa. Olha, o pessoal precisa vir conhecer a nossa quebrada. Mas Cachoeiras de Macacu, eu já quero aprender demais com vocês, mais do que aprendo, e que possamos fazer essas conexões, viu? Por favor. Uma grande alegria para nós. Coletivos que vocês precisam conhecer, o Imargem, que tem muitas referências, mas eu vou falar de um aqui, que é o Mauro Neri, que foi meu aluno, que foi ilustrador do meu segundo livro, O Reino de Roselândia. Tem um grupo de arte aqui, de música, de dança, que é o Chemalami. Eles têm um trabalho com xadrez lindo. Tem um projeto deles, eles trabalham com hip hop, com xadrez na praça, xadrez sem muros. Eles têm um xadrez gigante que eles põem na praça e ensinam o povo a jogar xadrez. Tem o Pagode da 27, que é famosíssimo. A expressão cultural aqui, que chama, a ECP, que é uma gráfica, um coletivo maravilhoso, chama-se ECP. Eu acho que é a expressão cultural da periferia, se não me engano. Tem o Samba da Praça, que é maravilhoso.
Associação de Mulheres do Grajaú, o Samba da Vela. Gente, eles acendem uma vela e começa a tocar samba e só para quando a vela apaga. O Fórum de Cultura... Deixa eu arrumar esse negócio aqui que está difícil. Pronto, arrumei. Fórum de Cultura... Um pouquinho mais desse Fórum de Cultura do Grajaú, viu? E tem o Fórum de Cultura de Parelheiros. Parelheiros também, opa! E tem o Periferia em Movimento, que é jornalismo, que fala tudo da periferia. Tem muita coisa. Eu não citei tudo, gente. Eu juro que eu peço desculpa àqueles que não tem condições. Mas é muita gente boa, gente. Gente, isso aqui é uma... Fora os coletivos de arte, de artes plásticas, tem o ateliê daqui, que é uma residência. Residência, eles moram. É uma residência de artistas. E eles expõem, tem cada artista, tem... Olha, não dá para falar, não. Não, é muita gente boa. Como eu sempre aqui, brinco aqui, né? Que parafraseio o mestre Monarco na música Passado de Glória, mas se for falar, né, dos maravilhosos artistas do Grajaú, hoje nós não vamos terminar, né? Não, é assim, eu falei de Grajaú e de parceiros do CAPES aqui, e assim, o que a gente tem de grafiteiro, de fotógrafo, gente, é muita gente boa, tem muita gente no Grajaú, nas mediações do Grajaú, os que estão fora do Grajaú que é todo mundo amigo, você percebe? Uhum. É todo mundo se entrelaçando, é todo mundo ajudando todo mundo, isso é muito bonito, todo mundo divulga todo mundo. Em falar em amigo, minha amiga, mais que amigo, filho, não poderia deixar de falar delezinho, do filhote, do seu Clebinho, mas para nós, o nosso crioulo, um artista esplendoroso. Qual foi a importância, e aí eu até, é uma curiosidade minha, do crioulo em relação à sua arte? Teve uma maior exposição da sua arte através do crioulo? Ah, sim, sim. Sim, é assim. Inclusive, Lucas, eu recebi alguns convites que não convidaram a mim, convidaram a mãe do crioulo, a mãe do crioulo, né? Então, assim, ele abriu o portal, né? Eu tinha toda a vida, você vê, eu tenho esse trabalho desde quando eles eram garotos, né? Mas você vê que o CAPES vai fazer 31 anos. Só que antes do CAPES eu já tinha feito parte do movimento feminista do Grajaú, que é a primeira presidente da casa, uma casa que é a Adélia Prates, uma mulher maravilhosa que me mostrou o caminho do feminismo. Então, quer dizer, eu fui ativista em 1966, lá em Fortaleza. Eu tive um trabalho com cultura em 1966. Mas eu só fiquei conhecida mesmo depois que meu filho começou a andar por aí e falar sobre mim. Foi. Né? Mas eu já tinha publicado 2 livros. Quando eu publiquei Varal, ele estava começando a ficar assim, como é que se diz? Porque ele lançou o Nó na Orelha em 2011 e eu lancei Varal em 2012. Né? E foi assim uma coisa assim maravilhosa, porque é onde ele falava sobre mim. Então foi muito bom, mas assim, hoje as pessoas procuram a professora, ou a escritora, ou a poeta, ou a ativista, mas antes não, era a mãe do crioulo. Eu lembro uma coisa que aconteceu, que eu rio muito com isso, que eu fui para uma universidade, não na universidade em si, mas um encontro de universitários, de professores, de mestres, né? E a moça falou assim, a gente vai fazer uma entrevista com a senhora, mas a senhora fica tranquila que a gente não vai perguntar nada demais. A gente vai perguntar a cor que a senhora gosta, o filme que a senhora mais gostou. A gente vai perguntar essas coisas. Eu falei, tá bom, minha filha, tá tudo bem. E aí depois começou
começamos a conversar naquela roda, e eu fui conversando e fui falando, sou muito faladeira, né? Falo pelos cotovelos, pelos joelhos, por tudo. E aí, a partir daí, elas não chamaram mais a mãe do crioulo, né? Mas também não chamaram Maria Villani. Gente, crioulo que é filho de Maria Villani. Mas o meu filho é um orgulho muito grande que eu tenho, aliás, de todos os meus filhos, né? Com certeza. Porque todos, quer dizer, ele é famoso, mas todos são artistas, né? Todos são artistas. Todos são artistas, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu sou fã de todos eles. Obrigada. É uma honra de ter conhecido todos. Eu tenho até medo dele, né? Que é do Leon Júnior. É o meu bebê. É o bebezão. Mas foi através do Kleber que eu te conheci lá na 27. Foi. Podemos nos tornar parceiros, tive a honra, né, de tê-la como parceira de composição. Então, só agradecer, minha amiga. Quem agradece sou eu, meu anjo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigada, viu? Gente, estamos chegando aqui, né, ao final de mais um Diálogos em Macacu, com a poetisa, escritora, agitadora cultural Maria Villani, né, dando essa lufada de arte e aprendizado para nós aqui em Cachoeiras de Macacu. Essas conexões, elas precisam ser feitas, esse intercâmbio cultural precisa cada vez mais ser feito, né? E que a gente siga junto, Maria Villani, que Grajaú e Cachoeiras de Macacu estejam juntos e possam construir juntos, viu? Opa! E agora, né, para encerrar, gostaria, né, que você deixasse uma mensagem, né, aos artistas e a todos os fazedores de cultura desse Brasil, do Grajaú, de Cachoeiras de Macacu e dos rincões desse país maravilhoso. O que eu peço aos artistas que já estão em evidência é que eles subam uma escada muito alta, mas dando a mão para quem ainda está começando, né? E aqueles artistas que estão começando, que tenham humildade de aprender, de compreender, né? Que a gente precisa de ajuda, não pode ter orgulho. A gente precisa ser ajudado pelo outro. A gente não pode se sentir ofendido, não pode se sentir constrangido. Eu sou tão ajudada no Capes Artes que só tenho para agradecer. E a gente também precisa ajudar. A vida é uma troca, né? E é assim, à medida que a gente ajuda, a gente é ajudado e vice-versa. E a gente precisa fazer uma grande roda de mãos dadas, independente do nível que a gente tenha chegado, porque não existe nível. Estamos todos respirando o mesmo ar e quando ele falta, a gente não fica mais aqui. Então, eu quero pedir àqueles que já conseguiram, que chegaram, que ajude aqueles que estão querendo chegar. É isso. Obrigado, minha amiga. E até a próxima. Até a próxima. Nos abraçaremos em breve, se Deus quiser.